Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marla e esta é a aula 4 da disciplina de Biologia Celular. O tema de hoje, as células do nosso corpo. O nosso corpo é formado por 25% de fluidos, 7% de sólidos e 68% de células. São muitas células, 30 trilhões de células. A pergunta é: será que todas essas células são iguais? Obviamente que não. Estas células, elas estão presentes em 4 tipos diferentes de tecidos no corpo animal, sendo esses tecidos o epitelial e o epitelial subdividido em epitelial de revestimento e epitelial glandular. Como o próprio nome diz, o epitélio de revestimento faz o revestimento, seja da parte externa do nosso corpo, seja da parte interna das nossas mucosas. Já o epitélio glandular, ele vai produzir secreção. E aqui então nós temos dois exemplos, a glândula sebácea e a glândula sudorípara. Já o tecido conjuntivo, ele vai ser formado por diferentes tipos de tecido. Contudo, ele tem uma característica que é própria dele. As suas células são de diferentes tipos e envolvidas por bastante matriz extracelular. Vamos voltar nessa imagem? Aqui a gente tem o epitélio de revestimento e abaixo dele o tecido conjuntivo. Tá vendo a diferença de cor entre os dois tecidos? O tecido epitelial, as células ficam muito próximas. Já o tecido conjuntivo, as células ficam mais distantes, tendo entre as células uma matriz extracelular. Bom, esse tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, é subdividido em vários tipos. Olha só, tem o tecido conjuntivo propriamente dito, o embrionário, e aí aqueles com características especiais, o elástico, reticular, adiposo, cartilaginoso, o ósseo, o hematopoético. E cada um destes tecido conjuntivo exercem funções diferentes, funções próprias, e tem características próprias, uma matriz diferente, uns com minerais, outros com menos minerais. O nosso terceiro tecido é o tecido muscular. Esse só tem 3 tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso, cada um com sua função específica, mas todos realizam movimentação. Aqui a gente tem a imagem de uma célula muscular em corte longitudinal e aqui em corte transversal. Você está vendo aqui as estrias das células estriadas esqueléticas? O próximo tecido é o tecido nervoso. Então, aqui a gente pode observar o neurônio e aqui diferentes tipos de células. O tecido nervoso, ele se encontra no sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tendo como função transmitir alguma informação. E uma das suas células é o neurônio, né? Como nós estamos vendo aqui. E este neurônio, ele é assessorado por diferentes tipos de célula, como nós estamos vendo aqui no sistema nervoso central. Então, dessa grande variedade de células que nós temos no nosso corpo, como nós podemos observar aqui, eles estão presentes em 4 tecidos diferentes. Nós temos 130 células diferentes e ao todo no nosso corpo aproximadamente 30 trilhões de células. Quais células será que a gente tem maior quantidade no nosso corpo? O que nós temos em maior quantidade no nosso corpo é o tecido muscular e também as células adiposas. Então, nós temos músculos e gordura. Às vezes mais massa magra, mais massa gorda, mas o tipo celular que a gente tem em maior número, em maior quantidade, são essas daí, músculo e gordura. Agora, será que todas essas células são redondas, núcleo redondo? Geralmente, quando a gente vai desenhar uma célula, a gente faz esse tipo aí, né? Não, nosso corpo, nós temos diferentes tipos de células. Alguns com formatos regulares, esféricos, trapezoide, colunar, fusiforme, elíptico, pavimentoso. Olha essas células aí, ó, cada um seguindo este formato regular que a gente conhece.
Mas será que essas células que têm formato regular, este formato pode ser alterado? Este formato pode ser alterado. Por quem? Ação que outras células estão exercendo sobre ela mesma. Sim, uma célula aperta uma outra célula. Também tem a tensão superficial, causada ali pela matriz extracelular, e a própria viscosidade do citoplasma. Então, aqui vocês estão vendo uma célula da bexiga que ela é arredondada, mas como as outras células apertam, fazem uma força mecânica, ela adquire essa conformação que a gente está observando aqui, ó, diferentes formas. Mas se isolar essa célula, ela vai ficar redondinha. Semelhante a uma bexiga, quando a gente aperta ela não muda o formato? Vamos fazer essa analogia para a gente poder entender. Então, será que toda célula tem aquela forma regular e que às vezes é alterada pelo meio? Não, algumas células elas têm um formato permanentemente irregular. Olha o exemplo bem típico, as nossas hemácias. As hemácias têm o formato de um disco bicôncavo, então dos dois lados tem concavidade. Tanto que a gente consegue observar aqui no interior da hemácia, parece que está vazio, parece que não tem nada. Tem sim, é o citoplasma, está aqui no meio. Contudo, como tem pouco citoplasma, fica bem transparente e a luz passa. Então a gente vê dessa forma aí que parece que não tem nada, mas tem sim. É só devido ao seu formato de bicôncavo. Você lembrou de outra célula que não tem esse formato geométrico regular? Um exemplo bem típico é o neurônio. Sim, os neurônios, eles são responsáveis para quê? Transmitir informações. Então, para transmitir essas informações, eles têm longos prolongamentos. E a gente está vendo aqui os dendritos, o axônio. Aqui é a imagem deste neurônio numa microscopia óptica que a gente consegue ver o axônio. Os dendritos, por serem muito fininhos, nem sempre a gente consegue ver bem na microscopia óptica. Mas além do neurônio, que tem longos prolongamentos, outras células também têm prolongamentos, como a gente está vendo aqui nos esquemas e na imagem de microscopia óptica. Então, nós temos células com estereocílios, que é o que a gente está vendo aqui na microscopia, células com microvilosidades, que nós também estamos vendo aqui, e as células com cílios. Então, nós temos células com microvilosidade, cílios e estereocílios. Aqui são cílios e aqui microvilosidades. Mas o que será? Será que uma célula tem esse formato irregular e tem sempre ou um formato regular ou sempre um formato irregular? Sabia que algumas células elas têm uma forma típica, mas conforme a fisiologia, a mudança fisiológica, ela adquire uma outra característica, uma outra morfologia. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Uma célula que se chama fibroblasto é uma célula que tem uma alta atividade metabólica, com bastante organela, como vocês estão vendo aqui, bastante prolongamentos também. E essas células, fibroblastos, têm a capacidade de produzir a matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito. Contudo, depois que aquele tecido está formado, não há necessidade de alta produção de proteínas. Então, essa célula fica assim, mantém teu núcleo, mas esse núcleo fica mais achatado e o número de organelas diminui, como vocês podem ver aqui nesse esquema. Então, aqui nós temos um fibrócito, parece uma agulha bem fininho. Por quê? Ele já produziu a matriz extracelular, o fibroblasto produziu, e agora ele está numa atividade metabólica menor. Por isso, o formato da célula também modifica. Então, aqui nós temos o fibroblasto e aqui o fibrócito. Outra situação que a célula muda o formato da sua membrana plasmática, quando ela está fazendo a exocitose,
ou também a endocitose. Então, aquele formato redondo, ele não vai ser assim, ele vai modificar, porque a membrana está sofrendo modificações, seja pela invaginação ou pela formação dos pseudófilos. Outra célula muito interessante é a célula de Sertoli, a célula de sustentação, que tem lá no testículo. Essa célula que está esquematizada aqui, ela tem como função nutrir as células da linhagem gametogênica até formar o espermatozoide. Durante a citomorfose da célula gamética masculina, esta célula vai sustentando e esta célula vai colaborando na mudança morfológica do próprio espermatozoide. Aqui nessa imagem de microscopia, a gente tem dificuldade em isolar esta célula, mas a gente consegue ver com clareza o núcleo, fica aqui na região basal, mas se a gente fizer um esquema dessa célula, olha como que ela é, ó, cheia de reentrâncias. E nessas reentrâncias que ficam as células da linhagem espermatogênica até formar o espermatozoide. Essa célula, fazendo uma analogia, ela lembra aquele sapo, aquele anfíbio que tem nas suas costas os seus filhotes, eles ficam ali até amadurecer. Então, sustenta, ajuda na nutrição, na formação. Outra célula que tem um formato bem diferente, nada regular, são, por exemplo, os melanócitos, como a gente está vendo no esquema e como a gente está vendo na microscopia óptica. Ele tem longos prolongamentos e nesses prolongamentos é que fica a melanina. E a melanina é então distribuída para outros tipos celulares que são os queratinócitos, que vão formar lá a nossa epiderme. Uma outra célula que também apresenta longos prolongamentos são os megacariócitos. Essa célula que você está vendo aqui, ó, e que a gente tem aonde? Na nossa medula óssea. Esta célula megacariócito, a função dela é formar as plaquetas. Estão vendo aqui no esquema que o prolongamento do megacariócito, ele sofre pequenas fissões e cada pedacinho desse que é liberado ali vai formar uma plaqueta. Então, nós estamos vendo que tem células que apresentam muitos prolongamentos, reentrâncias, conforme a atividade metabólica muda a sua forma. Vamos ver mais um exemplo de mudança fisiológica. Aqui nós temos a célula da bexiga. Pensa, ora a bexiga está cheia, ora a bexiga está vazia. O encher e o esvaziar da bexiga é realizado principalmente pelo tecido muscular. Ali nós temos tecido muscular liso. Mas a gente não pode esquecer que a bexiga, o órgão bexiga, é formado por diferentes tecidos. E o tecido que reveste internamente a bexiga é o epitélio. E o epitélio, ele não tem como função primordial movimento, né? Se expandir ou contrair, não tem. Então, como as células epiteliais conseguem mudar a sua forma para permitir a expansão do órgão ou a contração? Já pensou nisso? Então, o que, que acontece com essas células? Quando o órgão está vazio, estas células têm esse formato aqui, olha, são umas células altas. No seu citoplasma tem as organelas necessárias para o metabolismo da célula. E aqui dentro da célula tem essas pequenas vesículas aqui, ó, que nada mais são do que membrana plasmática que sofreram uma endocitose naquela célula. Acontece o seguinte, quando a bexiga vai se enchendo e esta célula então precisa se expandir, essas pequenas vesículas elas se fundem à membrana plasmática da região apical, permitindo que aconteça isso aqui, ó, essa expansão da superfície apical. E aí esta célula aqui fica com um formato que foi denominado raquete. Forma de raquete. Mas é simplesmente isso. A parte apical da célula se distende e a parte basal fica ali do mesmo formato, né? Permitindo então que a mesma célula, ora ela esteja mais distendida e ora ela esteja menos distendida,
não por movimentação das miofibrilas, como acontece lá no músculo, mas por expansão da membrana plasmática da região apical. Agora, nós vamos ver uma outra célula que também expande a membrana plasmática da região apical. Olha ela aqui. É uma célula que nós temos lá no nosso estômago. O que acontece com essa célula? Ela vai produzir, são as células parietais. Elas vão produzir o ácido clorídrico, né? O H+, Cl-. Mas será que todo momento a gente está produzindo H+, Cl- liberando no estômago? Não. Isso vai acontecer no momento que a gente se alimenta. Então, essas células, quando o órgão não está realizando a sua função de digestão, ele fica assim, ó. Tem as suas organelas, isso em vermelho aqui são as mitocôndrias, tem lisossomo, e a membrana dessa região apical está ali, não é reta, não é lisinha, tem algumas invaginações, e dentro tem também vesículas dessa membrana. E aí, o que acontece quando a gente se alimenta? As nossas células mudam o formato. Olha o que acontece com a célula. Aumenta o número de invaginações ali na membrana da região apical. Isso aqui é região apical, região basal. E aí, olha a quantidade. Por quê, gente? Por que aumenta, muda, né, o formato da membrana plasmática da região apical? Porque agora tem muito mais área de membrana plasmática da região apical. E essa membrana plasmática é que vão ter as enzimas, as, as as proteínas necessárias para produzir e exportar o H+ e o Cl-. Vocês estão vendo também que aqui, ó, aumentou bastante o número de mitocôndria dessa célula, ou seja, as células, elas não ficam estáticas daquele jeito para sempre. Algumas células mudam conforme a fisiologia do órgão. Que sensacional, né? Aqui nós estamos vendo essa célula. Ó. Na microscopia óptica, é óbvio que a gente não consegue ver essa mudança que eu falei para vocês aí através dos esquemas. Outra célula que muda de formato, as células musculares. Aqui então nós temos uma célula muscular relaxada e aqui contraída. A gente aqui está vendo em microscopia óptica. Então, no caso da célula muscular lisa, a contração se dá dessa forma, em vários pontos da célula muscular. Aqui então nós temos uma célula de defesa e as nossas células de defesa, como aí nós vamos ter um macrófago, para ele ser efetivo ele tem que mudar de lugar, ele tem que se movimentar. Então ele forma pseudócitos, lança esses pseudócitos e sai à procura do invasor. Esta célula, ora ela está redonda quando ela não está em atividade, e quando ela está em atividade, ela forma então os pseudócitos. Ela sai da corrente sanguínea, vai para os tecidos e ali exerce a sua função. Para isso, essa movimentação que a gente vê aqui no GIF, né, para ele conseguir fazer essa movimentação, ele está promovendo a formação daqueles pseudócitos. Vocês sabiam que algumas células nascem com um formato e, à medida que vão se diferenciando, alcançam outro formato completamente diferente? Não só formato, como também a constituição interna. Um exemplo clássico que nós temos é esse aqui da nossa epiderme. Olha aqui os melanócitos que a gente viu anteriormente. Olha os prolongamentos dos melanócitos entre os queratinócitos. Esses todos são queratinócitos. E os queratinócitos, eles nascem com esse formato, um formato mais alongado. Mas à medida que eles se diferenciam, um dos passos dessa diferenciação é formar essas espículas aqui, esses pequenos prolongamentos. E nesses prolongamentos existem estruturas de adesão, os desmossomos, que são muito importantes para manter as células da nossa pele firmemente aderidas, para que no atrito a gente não perca as células da nossa pele.
Além disso, as células da nossa epiderme, elas também vão produzindo secreções para quê? Impermeabilizar a nossa célula. E essas secreções, elas vão sofrendo exocitose para fora da nossa célula, para quê? Impermeabilizar. Além disso, tem a produção de queratina, né, para também proteger a nossa pele. Lá, o que a gente observa aqui comparado nesta altura? São células bem mais altas e aqui nós já temos células pavimentosas bem achatadas. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho o meu núcleo que foi mudando o formato conforme essa célula foi mudando a sua morfologia e chega neste ponto aqui, que é a camada lúcida, que já não tem mais nem núcleo, já não tem mais nem organela. E aí essa célula ela é eliminada do nosso corpo conforme o atrito que a gente vai sofrendo. Ou seja, alguns tipos celulares mudam o seu formato conforme vai amadurecendo, conforme vai diferenciando. Um exemplo típico que nós vimos é o queratinócito e outro que nós já falamos, já vimos até a imagem, são os espermatozoides. Eles começam como células arredondadas, mas aí o que vai acontecendo? Dessa célula arredondada vai diminuindo o volume, vai formando o flagelo e ali onde tem o núcleo fica pouco citoplasma com o núcleo e também o que nós temos aqui na frente, que é formado lá a partir do complexo de Golgi, um grande lisossomo, que é conhecido como acrossomo, que vai ser responsável pela digestão quando chegar lá no ovócito. E o que nós temos então? De uma célula redonda para uma célula com um formato completamente diferente. A posição das mitocôndrias também mudou nesse processo de maturação. E aqui nós temos a imagem de vários estágios de maturação de espermatozoide. No caso aqui é um espermatozoide de minhoca, não é de ser humano. Enfim, a pergunta agora para você é o seguinte: nós vimos que no nosso corpo nós temos diferentes tipos de células, não só em questão de formato, mas também em questão de função. E esses diferentes tipos de células, ora um tipo celular tem um formato, ora ele pode ter outro formato, conforme o que é a sua fisiologia, conforme aquilo que ele está fazendo. Gente, se dentro de nós já existem tantas células diferentes e uma mesma célula ainda pode mudar de formato, a pergunta que eu faço: será que o mesmo tipo celular que tem no meu corpo vai ser igual ao que tem no corpo de outros animais? À medida que a gente estuda a histologia de grupos diferentes de animais, e aqui a gente está vendo os animais vertebrados, a gente vai ver que as células são muito semelhantes. Então, uma célula muscular de um felino vai ser semelhante à de uma ave? Vai ser semelhante. As diferenças, elas podem ser anatômicas, podem ser de comportamentos, o tegumento muda bastante, né? Mas quando a gente vai lá no íntimo, lá na célula, elas são muito semelhantes. Pequenas diferenças, às vezes diferenças moleculares que a gente nem observa no formato da célula. Isso indica o que, gente? Isso indica que quanto mais próximo, mais parecidos nós somos. Então, apesar da grande diversidade de seres vivos que existem no mundo, as células são muito semelhantes entre si. E quanto mais próximo um ser vivo do outro ser vivo, mais próximo são as suas células, mais semelhantes são as suas células. Tá aí uma dica da nossa origem e da nossa evolução. Aqui ficam de onde eu tirei algumas imagens e este conteúdo continua lá no capítulo 1 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima.